Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aí ao nosso curso de MS Project. Na aula passada aí nós continuamos a ver o assunto vinculação de tarefas e na aula de hoje aqui nós vamos finalizar esse assunto. Como eu havia prometido, eu já coloquei aqui todos os vínculos dessas tarefas, desse nosso planejamento, já está todo ele concluído, ok? E prometi também para você que eu ia explicar como é que eu achei esses vínculos e por que eu defini essas datas e esses vínculos para vocês, ok? Só uma informação, se você quiser esse arquivo para que você possa acompanhar diretamente por esse aqui e ser atualizado todo tempo que começar uma aula e um assunto novo e finalizar esse assunto, basta que você mande um e-mail para a gente aí que a gente manda esse arquivo para você, ok? Para que você acompanhe junto comigo todo esse planejamento e todo esse controle que nós vamos fazer bem no futuro, bem próximo dessas tarefas, dessa implantação do sistema de gestão da qualidade, utilizando a ferramenta MS Project, ok? E outra coisa que eu prometi a mostrar para vocês, né, foi como é que eu achei essas datas e como eu programei essas datas para que elas possam funcionar, como elas funcionam e qual foi a ideia que eu tive para que esse planejamento saia de acordo com aquele planejamento inicial, lá nas primeiras aulas, que a gente finalizasse esse projeto dentro da data até agosto de 2017, ok? Então, esse planejamento aqui, o que foi que eu tive, como é que eu planejei ele aqui? Eu planejei como se eu fosse utilizar aqui duas pessoas para estar implantando esse sistema, ou um consultor ou um RD, né, um representante da direção, ou um representante da direção e um auxiliar que possa ser capaz de ajudá-lo nas tarefas dessa implantação, ok? Tanto é que foi que eu fiz. Se vocês notarem bem aqui, ó, eu comecei aqui a entrevista com o responsável, que é o primeiro a visitar o primeiro setor, após eu combinar a visita com eles. Então, após a tarefa 12, não é isso? Após a tarefa 12, que é combinar a visita aos setores, que finalizou no dia 5 de agosto, eu já comecei, né, no dia 8 de agosto, ou seja, na primeira segunda logo, no primeiro dia útil após esse acerto, né, de visita, eu já comecei aqui no setor de administração. E uma outra pessoa, né, que pode ser um RD, um consultor ou um auxiliar, que tenha conhecimento para estar ali auxiliando nisso aí, vai fazer a mesma coisa. A partir desse acerto, ele começa também a entrevista com o responsável do setor de aquisição, ok? Então, o que acontece? Eu estou utilizando duas pessoas para atacar dois setores diferentes e tentar conseguir fazer em datas iguais. Se você também notar aqui do lado direito da tela, no gráfico de Gantt, você vai notar aqui que ambas as tarefas começam no mesmo dia e terminam no mesmo dia, ou seja, a sequência da implantação em dois setores. E assim eu fui para todos os outros setores. Por exemplo, almoxarifado e RH. Se eu puxar aqui com a setinha aqui embaixo, eu vou andar aqui para essa tarefa, ok? Pronto. Terminou lá no dia 23, aí começa já aqui, todos eles a partir da tarefa 33. Quem é a tarefa 33? Término do treinamento, ou seja, terminou por um lado, dia 23, começa aqui. Terminou dia 23 por outro, começa aqui, ok? Então, duas pessoas vão tentar atacar setores diferentes, começar em uma data programada e tentar terminar nessa data programada, ok? Que é uma data que, ao meu ver, né, como a experiência que eu já tenho, para esse tipo de empresa com uma certa quantidade de funcionários, né, uma empresa pequena, dá para fazer essa tarefa nesse intervalo de datas, ok? Depois vocês dão uma olhada aí com mais calma essas datas. E como eu falei, né, isso aqui é um planejamento que, conforme a empresa que você for fazer a implantação, você vai definir, né, a quantidade de dias que você acha suficiente para estar fazendo aquela tarefa. Outra coisa importante que eu quero comentar com vocês desses vínculos foi essa tarefa aqui de evidenciar e registrar. Se vocês lembram, nas primeiras aulas, nós colocamos essa tarefa evidenciar e registrar em todos os setores, ok? Então, qual era a ideia inicial? Eu chego no setor, após os treinamentos, eu começo a evidenciar e registrar. Só que um planejamento, essa tarefa de evidenciar e registrar, não é uma tarefa que vai ter o início e fim, como todo planejamento tem. É uma tarefa que vai começar e não vai ter mais fim até a vida dessa empresa. Então, evidenciar e registrar é amplo.
Por isso que eu tirei essa tarefa de todos os setores e coloquei num setor só, ok? Para efeito de entendimento didático, ok? Para que foi para efeito de entendimento didático? Porque após eu treinar o pessoal, todos os colaboradores, os gerentes de cada setor, toda a equipe, após esse treinamento, ele tem que começar a evidenciar e registrar todo o seu dia a dia, ok? Então eu trouxe isso para uma tarefa de controle para que eu coloque uma data inicial, no caso aqui eu coloquei 24 de agosto, que vai até 15 de março, um total de 140 dias, para que ao final dessa tarefa, ok? Ao final dessa tarefa, eu comece a realizar minhas auditorias, ok? Tanto é que se você verificar aqui, ó, evidenciar e registrar começou a partir, eu vinculei ela a partir do término da tarefa 22, que é essa aqui, 22, vamos ver qual é a tarefa 22. Vamos aqui, ó, tarefa 22 foi treinar a equipe. Treinou a equipe, você já pode começar a evidenciar e registrar. Então, eu trouxe ela para o controle e a partir do treinamento da primeira equipe, ela já pode começar a evidenciar e registrar. E linkei o início das pré-auditorias, da auditoria interna e todas as outras tarefas após as auditorias, eu linkei após o quê? Após finalizar um período de evidências e registros que sejam compatíveis, que sejam suficientes para que possa vir uma auditoria e verificar se aquilo que eu planejei já pode ser registrado, já pode ser realmente auditado, ok? Então foi um período aí que nós definimos para efeito didático, que de 140 dias, que após 140 dias eu já posso estar verificando alguma coisa e já posso estar auditando as minhas tarefas do dia a dia. Sabendo-se que esse entendimento de evidenciar e registrar, eu coloquei esse período de 140 dias, mas não quer dizer que eu só vou verificar isso após os 40 dias. Como eu já expliquei em aulas anteriores, eu vou verificar isso mensalmente. As equipes de trabalho com seus supervisores, seus gerentes, vão estar verificando isso no dia a dia. E a pessoa que é responsável pelo RD, o representante da direção com sua equipe, vai estar evidenciando isso aí pelo menos de 30 em 30 dias. Ok, gente? Então, essa aula aqui nós vamos ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido aqui a ideia que eu tive para colocar essas datas, né, e esses vínculos. E na próxima aula aí, se Deus quiser, nós já vamos estar iniciando o próximo assunto. Nós já fizemos aqui uma ordem sequencial das tarefas que nós vamos utilizar. Já vinculamos essas tarefas e agora eu vou colocar para vocês como eu vou mensurar e colocar aqui os recursos que eu vou precisar para estar utilizando, para estar trabalhando cada tarefa dessa aqui nessa implantação do sistema de gestão da qualidade, utilizando a ferramenta MS Project. Então, um forte abraço a todos, muito obrigado e até a próxima aula.